A construção civil dispõe de diversos materiais. O mais utilizado é o concreto, uma mistura de cimento, areia, pedra e água. O consumo anual de concreto é da ordem de 1 tonelada por habitante. Por isso, a importância de estudos com vistas à obtenção de um material mais durável, barato e que gere menos impactos ambientais. Concreto e materiais de construção civil é o tema de hoje do Viver Ciência. Concreto é o segundo material mais utilizado pelo homem, só perde para a água. Por que ele tem um consumo tão grande? É um material de fácil obtenção, então é construído basicamente de um aglomerante hidráulico, que todo mundo conhece como cimento, certo? No Brasil existem 11 tipos de cimento normalizados e realmente, dependendo de cada situação, nós vamos utilizar um tipo de cimento diferente. No preparo do concreto, deve-se ter um cuidado especial com a qualidade e a quantidade de água utilizada, pois é ela a responsável por ativar a reação química que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Requer um pouco de conhecimento específico na área, não é simplesmente você pegar brita, areia, cimento, aditivo e água e misturar. Então você tem uma série de características do concreto que vai desde a sua microestrutura até em relação à sua estrutura como um todo. E isso vai determinar o quê? A sua durabilidade ao longo da vida de utilização desse material, Então, uma das desvantagens do concreto é esse. Você tem que ter muito cuidado com a sua execução, produção, seu lançamento, adensamento, cura. Cada obra exige um tipo de concreto específico e cada concreto apresenta uma determinada resistência, que depende em grande parte da quantidade de água e cimento adicionada. Mas, ao contrário do que muitos pensam, resistência nem sempre é sinônimo de durabilidade. Temos aqui exemplos de concretos que me deram altas resistências mecânicas, ou seja, altas capacidades de absorver esforços, mas poucos duráveis. Certamente são concretos que não atingirão o mínimo que a norma recomenda de 50 anos. Antes disso, já vão ter que passar por algum processo de intervenção para recuperação e até para ver se mantém essas estruturas por um pouco mais de tempo. A maioria dos engenheiros não conhecem sobre o material concreto e tratam o concreto de uma forma, na minha opinião, até muito irresponsável. No intuito de atender a alguns aspectos, cronograma, controle, por exemplo, custo financeiro da obra, são fatores importantes, óbvio, mas o aspecto técnico não deveria ter sido deixado de lado. Olá, no Viver Ciência de hoje estamos falando sobre materiais e componentes de construção. Nossos convidados são os doutores em Engenharia Civil e professores da UFG, Helena Karaszek e Oswaldo Cascudo. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado. Obrigada. Bom, a gente começa o nosso programa respondendo algumas dúvidas do público. A primeira pergunta é do estudante Cairo Santana. Vamos conferir. Aqui no Brasil a gente tem a ABNT, que seria a associação que rege as normas técnicas para a construção civil. Eu gostaria de saber se, seguindo os requisitos mínimos da ABNT aqui no Brasil, qual seria a relação de custo e a relação de eficiência com base nos parâmetros de outros países, segundo as normas que são regidas em outros países. Professor Oswaldo, por favor. Bom dia, boa tarde. Com relação ao padrão custo-benefício das normas brasileiras, ela se situa no mesmo padrão das normas internacionais. O Brasil teve um avanço significativo nos últimos 20 anos na questão das normas técnicas. Nós possuímos um acervo bastante significativo de normas que garantem a defesa da boa qualidade das obras de construção civil e a defesa e o respeito ao consumidor, Na medida em que essas normas têm como objetivo primordial, como o nome já está dizendo, normatizar, regulamentar, padronizar. Então, o Brasil se situa no mesmo padrão, vamos dizer assim, dos países desenvolvidos. Claro que isso é um trabalho contínuo, é um trabalho continuado, essas revisões têm que acontecer e na medida que aconteçam, o Brasil vai se situar como hoje se situa num padrão importante. Próxima pergunta é do estudante Henrique Cândido.
Com a entrada da nova norma de desempenho em vigor no mercado, quais alterações deve ter nos materiais para torná-los adequados? Professora Helena, por favor. Bom, na realidade, eu diria que não seria bem alterar, adequar os materiais, e sim adequar os sistemas construtivos à norma de desempenho. E talvez para facilitar eu exemplificaria da seguinte forma. Nós temos, por exemplo, um problema sério de recorde de reclamações, é a parte de ruído de impacto, que é o toque-toque nas lajes, né? Então, quando muitos usuários reclamam de estar ouvindo quando uma mulher anda de salto alto no andar superior, se escuta no andar inferior. Então, para se adequar à norma de desempenho, que é a questão de desempenho acústico, que é uma das questões específicas dessa norma, para fazer essa adequação, ela vai em nível de sistema construtivo. Então, eu preciso introduzir, na realidade, um novo material aí, uma manta acústica, entre o piso e a laje, de forma que eu consiga adequar, então, a essa necessidade do usuário, que seria o isolamento acústico. Quem pergunta agora é o estudante Alessandro Oliveira. Quais são os principais fatores que podem comprometer a estrutura de um prédio? Professor Oswaldo. Bom, classicamente os fatores que comprometem a estabilidade, né, a segurança, que implicam em perda e riscos à segurança estrutural, são aqueles relacionados ao projeto. Então, se você tiver erros de projeto, pode haver riscos, sim. E também os erros executivos, né? Nós temos uma mão de obra muitas vezes não qualificada. Então, se a qualidade da produção da estrutura não for adequada, isso pode trazer riscos. Também a formulação e a especificação de materiais inadequados. Nós falamos inicialmente das normas técnicas. Então, os materiais que compõem ou que devem compor a estrutura de concreto precisam estar em conformidade com as suas normas de especificação, sem o que eu posso introduzir erros e trazer comprometimento. Isso são questões clássicas, fatores clássicos, mas eu posso dizer o seguinte, que um grande problema que existe no Brasil é a falta de sintonia, é a falta de compatibilidade entre os projetos e a agressividade ambiental, as condições do entorno da edificação. Isso, historicamente, tem levado estruturas a perder desempenho ao longo do tempo, e essa falta de desempenho, por exemplo, a baixa durabilidade, isso implica na ocorrência de manifestações patológicas, e essas manifestações patológicas podem evoluir para um estado crítico que leve o edifício ou a estrutura ao colapso ou à ruptura. Então, os projetos precisam nascer com a visão contemporânea do desempenho, em que você associa diversos parâmetros de projeto àquela expectativa de vida útil, como foi falado na introdução do programa. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer uma argamassa desenvolvida na UFG com fibras de sacos de cimento e cal. E ainda vai saber como funciona o Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção Civil, o LabTech. O Oswaldo poderia responder um pouquinho mais sobre isso. Bom, professor, segura um pouquinho, que daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. O Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco, você vai conhecer o Laboratório de Inovação Tecnológica da Escola de Engenharia Civil da UFG. A gente volta em instantes. No Brasil, o principal fomento para a pesquisa científica é governamental, né? Nós temos esse fomento em diferentes níveis, né? Nós temos financiamentos do governo federal e do governo estadual. No caso do governo federal, as principais agências de financiamento que nós temos para pesquisa são o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a CAPES, né? A Coordenação para Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. Além disso, nós temos a FINEP, que é uma grande financiadora de projetos em nível institucional. Em
Em nível estadual, né, o nosso principal fomento à pesquisa em Goiás é a FAPEG, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás. Existe uma tendência a que a gente consiga aumentar as fontes de financiamento vindas da iniciativa privada, mas no momento a nossa principal fonte de financiamento ainda é governamental. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre materiais e componentes de construção civil. Você vai conhecer agora o Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção Civil, o Labtec. O espaço, localizado na Escola de Engenharia Civil da UFG, realiza pesquisas nas áreas de materiais, componentes e processos construtivos. Eu sou o professor Daniel de Lima Araújo e atualmente sou coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção Civil, que é esse laboratório que nós estamos aqui da Escola de Engenharia Civil da UFG. Envolvidos hoje aqui diretamente, além de mim, temos mais 2 professores, que é o professor Oswaldo Cascudo e a professora Helena Karasek. Nós 3 trabalhamos diretamente dentro do laboratório, principalmente dentro do programa de pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, que é um programa de pós-graduação da Engenharia Civil ligado ao UFG, onde os nossos alunos ingressam no programa e fazem as pesquisas dentro do laboratório. Na verdade, a gente compôs o laboratório de uma forma que a gente pudesse pegar todos os temas, ou toda a parte ligada à construção civil, e pudesse analisar de forma integrada. Então a gente tem dentro do Labtec um laboratório de química, nós temos um laboratório que trabalha com durabilidade das estruturas de concreto armado, um laboratório que trabalha com a parte de reologia de argamassa, temos essa parte central que a gente trabalha aqui, que é a parte de produção de concreto. Depois a gente faz a estocagem desse material, até da cura do material, e depois a gente faz os ensaios mecânicos nesse material. Além disso, na parte superior, a gente ainda tem um laboratório de mecânica computacional, que a gente pode fazer, através de análises computacionais, uma previsão, por exemplo, do comportamento das estruturas de concreto armado. Do ponto de vista do mercado em si, a gente tem digamos assim, a construção civil é bastante próxima do mercado, então tudo que você precisa hoje desenvolver de novas tecnologias para a construção civil acabam passando necessariamente por pesquisas. Do ponto de vista dos alunos, como a gente desenvolve pesquisa dentro do laboratório, os alunos estão sempre envolvidos com a gente, então isso acaba complementando a própria graduação do aluno, porque ele se envolve nas nossas pesquisas, seja através de iniciação científica, seja através de estágio voluntário, sempre tem alunos conosco envolvidos nas pesquisas. O laboratório está aberto para que as empresas que tenham interesse em desenvolver novos produtos ou novas tecnologias trabalhem em parceria com a gente, dessa forma a gente possa trabalhar conjunto, ou seja, a nossa pesquisa acadêmica com o interesse do mercado. Professor Oswaldo, por que os engenheiros são quase unânimes em dizer que a construção civil no Brasil tem caráter artesanal? Deixa eu discordar um pouco dessa afirmativa. Eu acho que a engenharia de construção no Brasil ela é uma engenharia heterogênea, não necessariamente artesanal. Existe toda uma informalidade no setor, isso a gente tem que combater. E essa informalidade, a engenharia da informalidade, ela traz uma série de não conformidades, traz práticas muito antigas, artesanais, mas não é verdade que isso é uma tônica da engenharia brasileira. Nós fazemos coisas de ponta em nível internacional, porque nós vivemos numa sociedade globalizada. Então, se você olhar, por exemplo, especificamente a construção civil, a gente vê técnicas muito avançadas, como, por exemplo, hoje em dia, a projeção de revestimentos de fachada, a produção de revestimento de fachada por meio de argamassa projetada, como, por exemplo, a tecnologia de produção de estruturas de concreto por meio do concreto alta-densável, que é um concreto silencioso, ele não precisa ser vibrado, ele caminha sobre as formas, isso envolve alta tecnologia, um concreto aditivado, como, por exemplo, o uso de balancins elétricos, cremalheiras, a possibilidade que você tem hoje em dia de ter a armadura da estrutura de concreto cortada, dobrada e montada. Se você tiver um sistema de gruas, você já vem com isso tudo montado da indústria. Então você elimina, em várias grandes empresas hoje de Goiânia, você já tem eliminado, por exemplo, o armador, a pessoa que faz a armação do ferro ou do aço dentro do canteiro de obra.
Então, por exemplo, o marceneiro, aquele cara cortando tábuas para fazer forma, isso se acaba no momento que você tem a forma racionalizada, o sistema de forma racionalizado. Então, todas essas práticas, esse conjunto de práticas avançadas já existe aqui em Goiânia, nas grandes empresas. Então, claro, agora, paralelamente, você vem com a engenharia informal, que usa práticas antigas e coisa muito antiga, e que às vezes denigre o nome da engenharia. Eu acho que nós somos um país de vanguarda na tecnologia do concreto, por exemplo. Então a gente hoje detém um recorde que é importante, não sei se já foi quebrado, mas que tem a maior resistência do concreto incorporada numa estrutura que é num edifício em São Paulo, em nível mundial. Então nós somos exportadores da tecnologia de construção de barragem. Então nós temos que nos orgulhar disso aí. Agora, claro, nós, assim como a nossa sociedade, nós somos uma engenharia heterogênea. Tá? Bom, Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Helena Karaszek no nosso programa. Muito obrigado, professora. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui divulgando um pouco das nossas pesquisas, do que a gente faz na UFG dentro do Labtec. Agradeço também a presença do professor Oswaldo Cascudo. Obrigado, professor. Trouxe inclusive um livro, né, para mostrar aqui para a gente. Está lançando agora. Isso, na linha das pesquisas que nós temos no Labtec, uma das linhas muito fortes é a linha de durabilidade do concreto. Nós temos várias pesquisas empregando materiais como o metacaolin, que é um material que ajuda o concreto a ter alta durabilidade. E nós tivemos a honra de sermos editores dessa publicação, que é a publicação mais importante no Brasil sobre durabilidade do concreto. Na realidade, é uma tradução para a língua portuguesa de uma publicação francesa, e ela traz toda a experiência da comunidade europeia sobre essa temática, e eu queria fazer essa divulgação. Pode mostrar, por favor, professor? Esse livro saiu pelo Instituto Brasileiro do Concreto, que foi a instituição a quem nós cedemos os direitos de publicação desse livro, mas é uma publicação que saiu com a tarja da UFG. Afinal de contas, nós somos professores da UFG e nos envaidecemos, nos orgulhamos muito dessa publicação pelo seu rico conteúdo nessa parte de durabilidade do concreto. E nós desenvolvemos pesquisa nessa área, por exemplo, em parceria com Furnas. Atualmente estamos com um projeto para a produção de concretos duráveis para os parques de energia eólica no Brasil. Então, agradeço a oportunidade e convido a todos que conheçam o Labtec, a nossa estrutura de pesquisa. Bom, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez pela presença, e eu agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e das redes sociais. Até a próxima!